Então, pessoal, a nossa aula aqui, o assunto da nossa aula é como fazer instalações elétricas em apenas 3 passos. Antes de começar, eu quero só pedir uma coisa para você. Fecha aí, se você está no seu computador, fecha as abas do seu computador, deixe somente essa daqui a aula aberta, da aula aberta. Se você está no celular também, ignora seu WhatsApp. E antes da gente começar, se você ainda não pegou, pega um papel e uma caneta para você anotar tudo. Essa aula é muito importante e eu acho que você não vai querer deixar passar nada em branco, porque realmente tem muita coisa aqui e você anotando você vai aprender bastante. E para depois você praticar e fazer os exercícios que a gente vai passar no final da aula também. Aqui, ó, um alerta sobre o que a gente vai falar nessa aula. O assunto principal dessa aula é instalações elétricas residenciais e prediais. Então, essa aula aqui a gente vai focar nesse tema. Ó, não é sobre instalações elétricas industriais ou comandos elétricos. Vamos focar apenas em instalações elétricas residenciais e prediais. Quais são as metas para essa aula? O que a gente vai aprender aqui? O primeiro passo, a gente vai entender o caminho dos condutores elétricos. Esse é um tema mais para iniciante, mas eu acredito que é bom a gente relembrar. Eu acredito também que a gente tem bastante eletricista iniciante aqui, então é bom a gente começar por isso daqui. Depois a gente já vai começar a falar sobre interpretação de projetos elétricos e diagramas unifilares. E por fim, e o mais importante, pessoal, a gente vai aprender a dimensionar circuitos elétricos na prática. E no final da aula a gente vai fazer um exercício de dimensionamento de uma planta residencial. De cada circuito, vai ser bem legal, hein? Agora, para começar, eu quero fazer uma pergunta para você. Vamos começar fazendo uma pergunta. Qual que é a sua maior dificuldade com instalações elétricas? Coloca aí no comentário, escreve no papel se você está anotando também. Qual que é a sua maior dificuldade com instalações elétricas? É bom a gente saber qual que é a sua maior dificuldade, porque eu vou explicar para vocês por que isso daí. Mas antes eu gostaria que você anotasse aí qual que é a sua maior dificuldade. E se você acha que se você dominasse essa área que você tem dificuldade, se você seria um profissional mais qualificado e se você acha que você seria mais remunerado caso você tivesse essa qualificação. Você acha que sim? Então, e por que eu estou perguntando isso para você? Nos últimos anos, eu convivi com muitos eletricistas e eu percebi que a maioria deles tinha dificuldades em fazer cálculo de dimensionamento de circuitos elétricos e também tinham dificuldades em interpretar aqueles diagramas elétricos, diagrama unifilar, sabe? Aquelas planta baixa. E ó, você sabia que, ó, como eu coloquei aqui, que a maior dificuldade é fazer o cálculo de dimensionamento de circuitos e ler diagramas elétricos? Essa também é uma dúvida de vocês? Porque essa daqui é a maioria dos eletricistas tem dificuldade. É lógico, né, que tem eletricista que tem dificuldade com outras coisas, mas essas duas são as predominantes. E aqui eu até coloquei uma observação que mais de 80% dos eletricistas não sabem ler diagramas elétricos e calcular dimensionamento. Então, quem que sabe, o menos de 20% aqui que sabem, eles dominam o mercado. É lógico que tem muito preguiçistas, né, como a gente pode se dizer. São aquelas pessoas que nem sabem e acham que podem cobrar mais barato por isso. Só que na verdade, o cliente às vezes que é meio leigo, vai e contrata uma pessoa dessa. Só que futuramente essa pessoa vai ter problema e o que ela vai fazer? Ela vai chamar alguém que realmente sabe fazer esse tipo de serviço. Então, quando você sabe ler os diagramas, calcular e é um eletricista profissional, você com certeza, sabendo vender o seu peixe, né, vamos dizer assim, você vai ser bem mais remunerado do que você é atualmente. E como que eu sei disso, né, pessoal? Eu quero explicar para vocês como que eu descobri isso, dessas maiores dificuldades dos eletricistas. Desde muito cedo, eu já ajudava meu pai a fazer instalações elétricas residenciais e quando eu completei 16 anos, eu comecei a fazer um curso técnico de mecatrônica em uma escola técnica do estado de São Paulo, que é a ETEC. Eu acho que algum de vocês deve até conhecer. Uma escola muito boa, uma escola técnica muito boa aqui de São Paulo. E em 2013, eu comecei a fazer uma faculdade de engenharia elétrica que eu concluí já faz mais de um ano. E durante todo esse tempo me especializando, eu comecei a perceber que a maioria dos eletricistas que eu tinha contato tinham muita dificuldade ou nem sabiam ler o diagrama elétrico, nem mesmo identificar aqueles símbolos mais simples, né? E além disso, uma outra dificuldade
que a maioria esses eletricistas tinham era de fazer dimensionamento de circuitos. A maioria nem sabia fazer, nem sabia como funcionava o cálculo de dimensionamento. Então eu comecei a pensar e fiz uma pesquisa para ver se realmente era esses dois pontos cruciais que os eletricistas tinham dificuldade. E eu cheguei à conclusão que sim, esses dois eram a dificuldade que mesmo os eletricistas que já trabalhavam com isso há algum tempo tinham essa dificuldade. Inclusive o meu pai mesmo, que trabalhava anos com isso, ele possuía muita dificuldade com cálculo de dimensionamento, não sabia fazer o dimensionamento realmente correto. E foi aí que comecei a perceber e me interessar por ajudar esses eletricistas. Então, como vocês podem ver, o diagrama mesmo, ele é uma das principais dúvidas que os eletricistas têm. Vamos começar pelo nosso primeiro passo aqui, vamos começar realmente nossa aula, né? Para facilitar, eu gosto de falar que a instalação elétrica ela é basicamente feita por 3 passos, e esse daqui é o nosso primeiro passo. Para começar, você deve saber que a energia da residência ela primeiro passa por esse alimentador, que é a rede de baixa tensão. O que ela tem aqui? Ela tem fase e fase neutro. E da rede de baixa tensão, ele vem para o seu poste particular. E aqui podem ocorrer 2 fatores. Você pode pedir um poste monofásico ou bifásico. Se você preferir por monofásico, você vai ter uma fase e um neutro. Caso você opte pelo bifásico, você vai ter 2 fases e um neutro chegando no seu medidor, no seu poste particular. O mais comum aqui na região sul e sudeste, onde eu moro aqui do Brasil, é pedir um poste com quadro bifásico, mesmo que você tenha 127 volts na sua casa. Por que a gente faz isso, né? Porque mesmo que você use só o 127, geralmente equipamentos como chuveiro, como ar-condicionado, como torneira elétrica, você usa 220 volts. Então, você precisa pedir o bifásico para você não ter problemas futuros. Eu vou até te dar um exemplo aqui. Um tempo atrás, meu pai alugou um terreno para um rapaz que queria montar um lava-rápido. Só que os equipamentos desse cara eram todos 220 volts. E nesse terreno, o quadro de medição, a saída era só monofásica. Então era possível fazer ligação de equipamentos de só de 127 volts. Então, para ele fazer e alugar para esse cara, ele teve que ir na companhia de energia, solicitar a troca e comprar outro poste padrão com quadro de medição bifásico, para que esse rapaz pudesse fazer o uso dos equipamentos dele. Eu não sei se já até aconteceu isso com você, mas isso é um negócio muito chato, que é coisa simples, mas que se você pede os 127 volts e você depois precisa dos 220, é um negócio que você tem que correr atrás. Então você tem que até conversar com o seu cliente, quando for fazer a instalação para ele, para falar para ele, né, explicar para ele certinho o quão importante é pedir um quadro de medição bifásico. E aqui depois do medidor a gente já tem a haste de aterramento. Esta haste aqui, ela é necessária fazer de acordo com a NBR 5410, porque além de proteger as pessoas que vão morar naquela casa que você vai fazer a instalação, ela também tem uma melhor funcionamento nos equipamentos elétricos. Então aqui, como eu já dei exemplo para vocês, que a gente chegou com 220 volts, a gente sai com mais o terra, então a gente vai sair com fase, neutro e terra para o nosso QDC, para o nosso quadro de distribuição. E aqui a gente vai fazer a distribuição dos circuitos, que é o quadro de distribuição. E quais os principais componentes de um QDC ou de um QD, o quadro de distribuição? São os disjuntores, os IDRs, DRs também, DPS, o barramento neutro e o barramento do terra. E aqui eu até fiz um desenho com exemplos dos circuitos elétricos saindo do quadro de distribuição. Primeiro aqui a gente tem o ar-condicionado. O ar-condicionado a gente tem saindo o fase e o terra. Então aqui a gente tem o circuito de 220 volts para ligar esse ar-condicionado. Para o chuveiro é a mesma coisa, a gente tem fase e o terra indo para o nosso chuveiro. Para a tomada eu já simulei com um circuito de 127 volts, onde a gente utiliza um fase, o neutro e o terra. E por fim a gente tem a nossa lâmpada, que a gente vai com um neutro e um fase. Só que o fase não vai para essa lâmpada, a gente segue o caminho até a lâmpada, mas da lâmpada a gente desce com o fase até o interruptor. E depois do interruptor também tem o retorno que vai para a lâmpada, né?
Agora, o segundo passo, a gente vai falar sobre interpretar simbologia e diagrama unifilares. Para começar, eu quero já te falar para vocês que aqui a gente não precisa saber os mais de 80 símbolos elétricos que contém naquela antiga norma NBR 5444. Não sei se algum de vocês já conhece, é uma norma antiga, de 1980, se eu não me engano. Mas essa norma ela já ficou desatualizada e nem se usa mais. Ela já foi, pela BNT, ela já ficou desatualizada e foi cancelada, inclusive. E sinceramente, pessoal, para você fazer uma instalação elétrica residencial, você não precisa saber todos os símbolos elétricos que contém nesta antiga norma ou na nova norma que agora existe outra. Você precisa conhecer apenas os 6 símbolos elétricos base. Por quê? Porque isso vai facilitar vocês a entenderem o diagrama unifilar. E com apenas esses 6 símbolos elétricos base, você vai conseguir interpretar qualquer diagrama unifilar. Você vai precisar saber desses 6 símbolos base, e em cima desses 6 símbolos a gente vai ter derivações, que inclusive eu vou explicar para vocês agora. Os símbolos elétricos base são esses daqui: os símbolos da tomada, os símbolos do quadro de luz, do ponto de luz, os símbolos do interruptor, quadro de distribuição. Aqui a gente tem o que? A nossa linha que ela simboliza os conduítes, os eletrodutos, enfim. E aqui o condutor, o de fase, o neutro e o terra, certo? Agora a gente vai fazer as derivações de cada símbolo aqui. Primeiro a gente vai começar com as derivações das tomadas que são baixa, média e alta. Aqui está média, mas na verdade é alta, está errado, tá? Então a baixa ela sempre vai ser esse triângulo aqui em branco. E você vai usar sempre na média ali de 30 centímetros, sabe? Essas tomadas mais baixas. Então, para você utilizar em diagramas unifilares, quando você for ler, vai estar representando dessa maneira aqui. Já a tomada média, ela vai ter 1,5 m, 1,30 m mais ou menos, e ela vai ser sempre representada por meia branca e meia preta, certo? E a tomada alta, que vai ser de 2 metros para cima, ela vai ser inteiramente preta. Então, essas 3 derivações e variações da tomada. Já o ponto de luz, o mais comum que a gente tem aqui é essa daqui, ó, a luz sobreposta. Que a gente vai ter esse símbolo aqui. Vocês devem conhecer já, né? Quem já trabalha com instalações elétricas. Mas, além disso, a gente tem a instalação de luz embutida, que tem um círculo dentro do outro. Esse daqui também é uma variação que às vezes vocês podem encontrar em um diagrama unifilar. Também temos os interruptores, que são 4 variações. Aqui a gente tem esse inteiramente branco, que é o interruptor simples. Quando você tem aqui com essa linha no meio, quer dizer que são interruptor duplo, porque ó, aqui dá para perceber até que no caso vai ter 2 teclas, vai ser interruptor duplo. Quando você for usar interruptor paralelo, vai ser representado aqui, ó, uma bolinha inteiramente preta. E aqui o interruptor intermediário, que vai ser ela meia preta e ela meia branca, entendeu? E o quadro de distribuição. No quadro de distribuição a gente vai ter 2 variações, o sobreposto e o embutido. Vocês até conseguem perceber aqui que no sobreposto, vamos supor que aqui ó, seja representado a nossa parede. No sobreposto, o nosso quadro fica inteiramente para fora aqui, entendeu? Ó, tá conseguindo ver? Fica inteiramente para fora. Já no quadro embutido, é só uma parte aqui para fora e o resto dentro da nossa parede, como está representando nessa linha. Então aqui é muito fácil de entender, ou sobreposto ou embutido. E o nosso quadro de medição vai ser representado aqui, ó, com essas letras MED, MD. Agora a gente tem também o condutor, o neutro terra, que sempre são representados dessa maneira. Eles são representados em linhas, como está aqui também. E às vezes pode ser tracejada quando o nosso conduíte ele é passado debaixo do piso, como que está aqui, ó. Aqui nossa representação de conduítes, eletrodutos, até canaletas. A gente tem essa linha aqui contínua, que vai ser representado passando na parede ou na laje também, né? E o conduíte passando no chão vai ser sempre uma linha tracejada.
Essa daqui é bem simples de fazer, como eu falei para vocês. São essas variações, essas derivações. E você sabendo disso, você pegando, não sei se você está anotando, mas você anotando isso, você sabendo dessas variações, fica muito mais fácil de você ler um diagrama elétrico. Porque o diagrama, às vezes, você pode ver que ele, vamos supor que um diagrama bem complexo, você pega ele e está cheio de símbolo elétrico, e você às vezes fica meio desesperado, não sabe como ler. Mas é simples, pessoal. Você vai pegando, vai anotando cada símbolo e depois você vai identificando de uma maneira bem simples mesmo. O nosso terceiro passo, finalmente, a gente vai falar da parte mais importante, que é onde as pessoas têm muitas dúvidas também, que é o dimensionamento de circuitos elétricos. Então a gente vai aprender a dimensionar circuitos, a gente vai descobrir a secção dos cabos elétricos, né, ou bitola, como é mais popular da gente conhecer, e qual disjuntor que precisa ser usado em cada circuito. E aqui, ó, antes da gente começar falando sobre esse tema, eu vou falar um pouco sobre a NBR 5410, porque é ela que você deve se basear em tudo que você for fazer em uma instalação elétrica, seja residencial ou predial, que tenha baixa tensão. Você tem que sempre se basear na norma NBR 5410. Se acaso você já fez instalações elétricas residenciais e não se adequou nessa norma, talvez você tenha feito algo que nem é permitido. Então, a partir de agora, é bom você sempre lembrar dessa norma, sempre dar uma olhada lá, qual que é os principais conceitos, mas é uma norma muito importante para você fazer as instalações elétricas. Então, lembre-se sempre de pegar a norma para fazer o dimensionamento dos condutores, saber a secção mínima na bitola que você deve ser usada para cada ocasião. E aqui os principais conceitos, os conceitos mais importantes que você vai localizar nessa norma, até coloquei aqui os itens de cada um, é a secção mínima, a capacidade de condução de corrente, a queda de tensão, a sobrecarga, o curto-circuito, proteção contra choques elétricos. Esses daqui são os mais importantes que você vai poder achar na norma. É lógico que você deve ler toda a norma, né, para saber do que se trata, quais os principais conceitos, o que mais tem nessa norma, né? Mas aqui eu peguei para a gente poder abreviar um pouco, né? E antes de eu falar que o último passo e fazer a nossa aula prática, eu gostaria de até falar um negócio para vocês aqui. É um negócio que eu percebi toda vez que eu converso com os eletricistas, quando eu vou em obra assim, eu ouço os mesmos problemas. E depois de ouvir tanto, eu decidi fazer uma coisa. Para vocês terem uma ideia, para ter o conhecimento que eu tenho hoje, eu precisei fazer cursos técnicos, o curso técnico de mecatrônica, uma faculdade de engenharia elétrica, estudos especializados em instalações elétricas. Então foram anos me especializando, eu gastei até mais de 70 mil reais aqui. E durante toda a minha vida foram mais de 7 anos e meio estudando. Eu tive noites sem dormir, eu cheguei, estudava, trabalhava, eu era eletricista industrial também. E a maior parte desse tempo eu fiquei viajando mais de 100 km para estudar. Foram anos de conhecimento para ter o conhecimento, anos de batalha, né, para ter o conhecimento que eu tenho agora. E depois de estudar, de sofrer tudo isso para ter esse conhecimento, eu acabei encontrando e criando um método muito simples de fazer instalações elétricas. E com isso até desenvolvi um treinamento super prático, bem completo. Inclusive eu vou falar aqui para vocês, e aí a gente já vai para a nossa terceira parte, que é a parte de dimensionamento, cálculo de dimensionamento. A gente vai fazer isso na prática, né? E esse método que eu desenvolvi, ele foi montado com tanta dedicação que, além de toda a estrutura do curso, com as aulas de fundamentos de eletricidade básica, de elaboração de projetos elétricos, de instalações elétricas na prática, instalações elétricas avançadas, nesse treinamento você também recebe um certificado no final do curso. E além disso, você vai ter bônus para ensinar você a precificar os seus serviços, que é uma outra dificuldade de muitos eletricistas. Além disso, você vai ter uma mentoria para tirar qualquer dúvida comigo durante o ano. É só você mandar um e-mail, você também vai ter o meu WhatsApp, para mandar mensagem para mim, um e-mail, para poder tirar qualquer dúvida comigo, porque eu acredito que as pessoas fazem algum curso e não tem aquele atendimento que a pessoa possa tirar dúvida com o professor, né?
Então, isso daqui é um negócio que eu vou fazer para vocês também. Além disso, você vai ter uma apostila completa do curso, e-book de todas as normas que você precisa ter para fazer instalações elétricas e palestras exclusivas com os maiores e melhores especialistas da área. Essas palestras, se você fosse ter cada uma desses profissionais, você pagaria um total mais ou menos de quase R$1.000, 997. Mas ela vai sair gratuitamente para você junto com esse treinamento. As planilhas que eu vou disponibilizar, você teria que pagar R$67 em cada uma, mas também vai ser gratuita. E o valor total que você pagaria só nesses bônus, ele daria um total de R$1.628. Mas é um valor absurdo, né? Que nem tem como eu cobrar para as pessoas, porque isso realmente é um bônus que a gente dá. E o valor do curso, você nem vai pagar esse valor, e muito menos R$497, que é o valor inteiro do curso, para você fazer sem aqueles bônus. Mas com os bônus, você não vai pagar nem esse valor aqui. Para você que quer mudar de vida, você quer se tornar um eletricista profissional, quer se aperfeiçoar e começar a ganhar mais dinheiro com instalações elétricas residenciais, para você que quer sair desse nível que você está, vai para um próximo nível e começar a ganhar do que, como eu falei para você, os 20% ganham lá, que são os eletricistas realmente profissionais, o curso de eletricista mestre não vai nem ser de 297 não, tá pessoal? Ele vai ser apenas de R$197 ou de R$19,70 se você queira dividir. Esse valor aqui você pode dividir e ele sai, você sabe quantos por dia, pessoal? 53 centavos por dia. Então é menos do que um cafezinho por dia ou até menos que uma pizza por mês, né? É um investimento baixo que eu estou dando oportunidade aqui para as pessoas, porque eu acredito que quem está começando, às vezes não tem um dinheiro muito alto para investir e quer se aperfeiçoar, quer ter um diploma, né, para poder aí sair na frente dos concorrentes, para poder se especializar. Então essa é uma oportunidade que eu e minha equipe resolvemos dar para vocês. Então é o seguinte, pessoal, eu sei que agora muita gente pode estar interessado, muita gente está querendo comprar, mas a gente vai terminar nossa aula antes de falar sobre todo o conteúdo. Então aqui, vamos voltar para o nosso cálculo de queda de tensão. A gente deve se atentar para algumas coisas na hora de fazer o dimensionamento de circuitos elétricos. A maioria dos eletricistas, na hora de fazer o cálculo de dimensionamento dos cabos, dão uma olhada naquelas tabelas de corrente elétrica, né, e do condutor, mas elas nem sempre são confiáveis, porque elas não prevêem a distância que o cabo vai ser percorrido, e elas também não prevêem o aquecimento que o cabo terá. Geralmente, para aquelas instalações elétricas residenciais, o circuito nem sempre tem uma distância considerável, né? Não é uma grande distância que a gente pode precisar considerar. Só que se você seguir essa tabela, você vai garantir a segurança do seu cliente e você vai mostrar para ele que você tem um diferencial, porque ele vai ver um valor em você, que você está fazendo tudo certinho, fazendo as contas, ele vai ter um grande valor com esse conhecimento seu. Com certeza ele vai indicar você para os próximos conhecidos dele, se o engenheiro também estiver na obra e ver você fazendo isso, ele vai ver que você é um eletricista profissional, e ele vai poder até fechar uma parceria com você. Então é importante você saber isso. Uma outra dica importante é a relação das tomadas de uso específico às TUs. De acordo com a norma, se o equipamento for maior que 10 amperes, então o circuito deve ser exclusivo para ligar no máximo 2 equipamentos. Só que sim, se você for ligar chuveiro, ar-condicionado, torneira elétrica, até um forno elétrico no caso, você deve fazer uso exclusivo de cada tomada, entendeu? Então você vai sair com apenas um circuito exclusivo dessa tomada. E os equipamentos que têm menor corrente de 10 amperes, então sim, você pode organizar e fazer o dimensionamento com mais de circuitos, né? Você pode até, se você quiser, agrupar com tomadas de uso geral e iluminação. Só que assim, para uma organização melhor, é bom você sempre separar os circuitos de tomada com os circuitos de iluminação. Isso é bom até no caso de você
deixar bem distribuído o seu circuito. Quando você for fazer também algum reparo na instalação, né? Então isso vai facilitar você também. Você não vai precisar desligar todo o circuito para fazer apenas um reparo. Então vamos lá. Vamos para o cálculo da queda de tensão, né? Que deve ser usado para saber qual o tamanho do cabo que você deverá usar na instalação. Esse cálculo aqui, pessoal, é usado principalmente quando o quadro de medição fica longe do quadro de distribuição. Assim, devido à distância do circuito e os outros fatores, deve ser usado esse cálculo aqui de queda de tensão, porque não pode levar-se em consideração, como eu falei para vocês, só aquela tabela de corrente elétrica, né? Então aqui, a gente tem esse cálculo aqui, que é S igual a I vezes L vezes 2 sobre 58, que aqui é uma constante de resistividade do cobre, de resistência do cobre, multiplicado pela queda máxima de tensão. Então aqui ó, até eu deixei especificado certinho, essa seção mínima, que é milímetros quadrados, I é a corrente elétrica, o L é a distância, o 58 é a constante de resistividade e o V queda é a queda máxima de tensão, que é feita a partir da tensão nominal da casa, aqui vezes 3%, certo? Agora, para a gente identificar o dimensionamento dos disjuntores, a gente usa a fórmula do triângulo de potência, que é o que? O I igual a P sobre V, que seria aqui a corrente elétrica, o I, o P é a potência elétrica e o V, no caso, é a tensão nominal, certo? Uma coisa importante para ressaltar é que você deve usar a fórmula do triângulo de potência, certo? E após você achar o cálculo de corrente elétrica, você deve aumentar 20% de tolerância. E depois disso você vai conseguir ver o disjuntor que você deve usar para o circuito, entendeu? Uma outra dúvida que a maioria dos eletricistas tem é em relação ao tamanho do condutor de proteção. Esse assunto é encontrado na tabela 58 da norma NBR 5410. Essa tabela diz o seguinte: se o seu condutor aqui, ó, fase for menor ou igual que 16 mm², então aqui o terra deve ser sempre a mesma secção de fase, a bitola aqui no caso, certo? Se o seu condutor do fase for maior que 16 e menor que 35, então se for entre 16 e 35, então o terra deve ser de 16 mm² exatos. Agora, se esse condutor fase for maior do que 35 milímetros, pessoal, então o terra deverá ser sempre a metade da secção do fase, entendeu? Então, se você tem ali um condutor fase de 50 milímetros², o seu terra deverá ser sempre de 25 milímetros². Eu acho que agora também até ficou clara essa parte aqui, né, dos condutores de proteção. Agora que você já aprendeu essa parte mais teórica, a gente vai chegar, enfim, naquela parte mais prática que eu tinha falado para vocês, beleza? Então agora é a hora de colocar a mão na massa para a gente fazer os cálculos dos circuitos de uma resistência. Aqui está uma planta baixa de uma instalação elétrica, uma planta bem simples mesmo. Agora preste atenção nas figuras indicando as tomadas, os interruptores, aqui também tem os pontos de iluminação, aqui o chuveiro, certo? Então aqui eu peguei e dividi o dimensionamento desses circuitos daqui. A gente tem 5 lâmpadas de 100 watts cada uma, então vamos ter 500 watts. Temos 8 tomadas de uso geral, que dá 800 volt-ampere. Essa unidade de volt-ampere aqui, ela é a mesma que watt, só que quando tensão e corrente alternada, a gente sempre usa a potência aqui em volt-ampere, certo? Temos 4 também tomadas de uso específico e o chuveiro, que vai ser um uso específico exclusivo. Essas 4 tomadas aqui, como elas têm 600 volts, a gente vai utilizar 2 circuitos diferentes, certo? Aqui vamos fazer o cálculo total de queda de tensão e também vamos descobrir qual o disjuntor que a gente vai precisar usar, certo? Como a gente tem aqui, ó, a somatória dos circuitos de 9.200 volt-ampere,
Aqui eu fiz a conta novamente para vocês, mas a gente vai ter esse resultado aqui. Em cima disso a gente faz o I igual a potência que eu tinha falado para vocês sobre a tensão nominal do nosso circuito. Isso daqui vai dar 72 amperes, 72,44. Como a gente não tem um disjuntor, no caso de 73 amperes, a gente vai utilizar um disjuntor de 80 amperes. E para descobrir qual a bitola que a gente vai precisar usar, a gente faz aquele cálculo de queda de tensão. Então a gente fazendo esse cálculo, aqui na parte de cima vai dar 2.897,6 dividido por 220,98, que é o cálculo feito aqui na parte de baixo. E a seção mínima teria dado 13,11 milímetros quadrados. Então, como a gente também não tem essa bitola, esse tamanho de bitola do fio, a gente vai usar o cabo de 16 milímetros, certo? Agora é a hora de calcular cada circuito separadamente. Essa parte ficou clara? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar aqui, beleza? A gente vai começar aqui fazendo o cálculo de iluminação. Vamos fazer esse cálculo de circuito aqui. Para achar o tamanho ideal do disjuntor, a gente faz o cálculo de potência. E é sempre bom acrescentar a tolerância de 20%, né? Então aqui a gente faz o cálculo de potência, a gente acha 3,93 amperes, a gente deixa a tolerância aqui de 20% e vamos ter 4,72 amperes. Como falei para vocês, também não temos aqui um disjuntor de 4 amperes, a gente vai usar o disjuntor de 10 amperes. E para descobrir a bitola do fio, a gente faz aquela conta lá, o que deu 0,42 milímetros quadrados. Só que a gente não tem um cabo de 0,42 milímetros quadrados. E de acordo com a norma NBR 5410, quando você tem circuitos de iluminação, você tem que usar a bitola no mínimo de 1,5. Então a gente vai utilizar o cabo de 1,5 para fazer o uso nesse circuito aí, certo? Agora a gente vai fazer o cálculo de circuitos. Aqui está o circuito 2 e 3, porque é a mesma coisa, né? Então a gente vai fazer esse cálculo aqui, certo? Então vamos começar. A gente tem, igual vocês viram lá para trás, o cálculo total, no caso, deu 1.200 VA, certo? Só que a gente faz isso dividido por 127 volts, que é a tensão nominal do circuito, vai dar 9,44, a gente adiciona a tolerância de 20% e dá 11,33. Então, a gente vai ter 11,33 e a gente vai precisar usar um disjuntor de 20 amperes para cada circuito, certo? E para a gente achar a bitola do fio, a gente faz a mesma conta que a gente já está fazendo para os outros circuitos. E a gente vai também vai achar aqui 1,02 milímetros, certo? Só que de acordo também com a norma NBR 5410, para cabos elétricos a gente não pode usar menos que 2,5. O mínimo que a gente precisa usar é 2,5. Então a gente vai usar os cabos de 2,5 também para fazer a passagem nessas tomadas de uso geral, beleza? Agora vamos para a tomada de uso geral. Aqui na casa eu falei de uso geral, opa. Aqui foram tomadas de uso específico, né, pessoal? Desculpa, eu não tinha reparado aqui que são TUGs. Agora vamos para as TUGs, que são as tomadas de uso específico. O total dessas tomadas, como são 8 de 100 VA para cada uma, deu 800. A gente faz esses 800 VA dividido por 127, no caso que está watts aqui, mas na verdade é volts, está errado aqui, beleza? Eu tenho que consertar isso daqui. E a gente vai ter um total de 6,29 amperes. Aí o que a gente faz? A gente adiciona 20% de tolerância, que dá 7,54. E então a gente vai adicionar o disjuntor de 10 amperes, que é próximo de 7,54, beleza? E para a gente descobrir também a secção mínima que a gente precisa usar, a gente faz aquela mesma conta, está dando aqui 0,68, mas como eu acabei de falar para vocês, para a distribuição de tomadas a gente precisa usar no mínimo 2,5, pessoal. Então a gente vai usar os cabos de 2,5, beleza? E agora a gente vai para o nosso circuito 5, que é o circuito de chuveiro e o nosso último circuito.
Aqui, pessoal, eu coloquei 5.500 watts. Só que quando você for fazer a instalação para o seu cliente, você precisa conversar com ele qual chuveiro, qual a potência do chuveiro que ele vai usar, né? Igual aqui em casa. Atualmente eu uso de 7.500 watts, mas aqui eu coloquei como exemplo de 5.500. Então, se eu colocasse de 7.500, ele daria diferente o disjuntor que eu precisaria usar e às vezes até o cabo que eu precisaria usar, certo? Então a gente acha primeiro o tamanho do disjuntor ideal aqui, faz a conta de 5.500 watts dividido por 127 volts. A gente coloca um disjuntor de 50 amperes. Agora para achar o tamanho do condutor, a gente faz o cálculo de queda de tensão. O resultado está dando aqui 3,91 milímetros, né? A gente pega essa parte de cima e divide pela parte de baixo, está dando 3,91 milímetros. Nesse caso, pessoal, como é chuveiro, eu vou usar o cabo de 10 milímetros quadrados. Por quê? Porque além da passagem de corrente elétrica, como tem resistência no chuveiro, então vai aquecer o cabo. Então a gente precisa usar o cabo de 10 milímetros, entendeu? Pessoal, esse daqui foi o nosso cálculo de circuito. Eu vou falar para vocês mais sobre a grade curricular do nosso treinamento aqui, eletricista mestre, né, que eu acabei de falar para vocês. Ele basicamente vão ser divididos em 5 módulos e mais módulos bônus. O módulo 1, a gente vai ter aulas de fundamentos da eletricidade básica, que são o que? Grandezas elétricas, a gente vai aprender prática de cálculo de tensão, corrente elétrica, resistência. Também a gente vai aprender sobre corrente contínua, alternada, associação de resistores. Vamos aprender sobre primeira a lei de Ohm, segunda a lei de Ohm. Depois a gente vai começar já a evoluir, a gente já vai começar a aprender a elaborar até um projeto elétrico. A gente começa ali a ler as simbologias, principais simbologias elétricas. Depois a gente lê alguns diagramas elétricos, os mais simples até o mais complexo. Depois a gente elabora também os diagramas elétricos. Eu vou ensinar vocês a elaborar os diagramas elétricos, porque isso é um negócio muito importante também. E não é tão difícil, pessoal. Vocês aprendendo passo a passo, vocês vão ficar craque profissional nisso daí. E também a gente vai fazer o cálculo de distribuição de circuitos até os mais avançados. Também, igual eu falei para vocês aqui, a gente fez um cálculo de distribuição mais simples, mas a gente vai fazer os mais avançados também. Já no módulo 3, a gente vai começar a fazer aprender instalações elétricas na prática. A gente vai aprender os principais conceitos, como a gente faz as conexões, as emendas, né, de uma maneira profissional e não de uma maneira porca, igual alguns predicistas aí, né, que fazem. A gente vai aprender sobre condutores elétricos. A gente vai aprender a teoria e como aplicar um DPS, um DR no seu quadro de distribuição, porque isso, de acordo com a norma, tem que ter, pessoal. Vocês não podem fazer uma instalação elétrica sem usar o DPS e o DR. Então a gente vai também aprender a fazer instalar um quadro monofásico, um quadro bifásico, como dimensionar uma instalação por completo, também como utilizar o multímetro da maneira correta, né? Depois a gente vai para instalações elétricas avançadas, que a gente vai aprender como ligar tomada, interruptores, tanto simples, duplo, paralelo, intermediário, chuveiros. Depois temos o módulo 5, que já são de eletricista mais diferenciado, né? Que você vai aprender a instalar relé fotoelétrico, ventiladores, sensores de presença, timer, motor de portão, que isso é bem importante também, que instalar portão nem é difícil e você pode ganhar uma boa grana por cada portão instalado. E além disso a gente vai ter todos os bônus, que vai ser bem, os bônus eu acredito, pessoal, que vão agregar muito para vocês, porque nesses bônus vocês vão aprender sobre CLP, sobre energia solar, que é um mercado que está crescendo, e tem uma palestra de um especialista que fala sobre esse mercado, como você fazer a instalação de placas solares. É um treinamento bem legal também. Então, se vocês quiserem participar desse treinamento e ganhar todos esses bônus, é só vocês clicarem aí no link que a equipe mandou para vocês, beleza?